Olá, professor. Os integrantes do grupo é Eduardo Medeiros, Lucas Perdigão e Lígia. A gente hoje vai fazer uma simulação de DDS, na qual tem 3 personagens. Eu sou o funcionário, Lígia é a patroa e Perdigão é o especialista psicólogo que vai falar sobre LGBTQI fobia. Bom, gente, reuni todos vocês aqui hoje para termos uma conversa muito séria, porque recentemente o RH me chamou a atenção porque apareceu diversas denúncias e preconceito em relação ao LGBT, certo? Então, por isso, eu trouxe um especialista nesse assunto, um psicólogo, para entrarmos nesse assunto que é bem delicado e que estamos mais em vista hoje em dia sobre esse tema para conversar e melhorarmos mais o convívio da nossa empresa. Então, essa palestra de hoje é para somar na nossa empresa, certo? Então, eu vou dar aqui a palavra. E antes de tudo, qualquer pergunta, se você tiver alguma dúvida, tiver curiosidade em alguma coisa, levanta o braço que o psicólogo irá lhe responder, certo? Então, vou passar aqui a palavra para o psicólogo, Lucas Perdigão, que ele vai entrar e detalhar mais sobre esse assunto. Boa noite. Bom, preconceitos quanto à orientação sexual, nesse caso, a homofobia e a transfobia, primeiro, é que na Constituição brasileira todos somos iguais perante a lei. Ou seja, o fato de uma pessoa gostar de outra pessoa do mesmo sexo, ou o fato de a orientação sexual de uma pessoa ser diferente da sua, não lhe diz respeito. Primeiro isso. Tá, e para ficar claro, homofóbico e transfóbico são pessoas que demonstram várias atitudes e sentimentos negativos em relação aos gays. Assim como o racismo, outras formas de preconceito, né, outras formas de preconceito, resumidamente, a homofobia ela procura desumanizar um grupo de pessoas negando a dignidade delas. Isso é um crime de, dos direitos humanos, né? No caso, é uma violação dos direitos humanos. Mas, afinal, qual é o impacto da homofobia no ambiente de trabalho? Bom, primeiro que estudos comprovam que empresas com representatividade de cargos de liderança com LGBTs, elas têm uma performance 61% maior em relação a companhias que não contêm esse índice de diversidade. Por quê? Bom, é porque um time de funcionários que não conta com a composição diversa, ela tende a não realiza performances expressivas. Eles não têm o campo de visão que pessoas que passaram por talvez muita coisa, muito mais coisas, muito mais diversidades, muito mais problemas, que enxergam lados de outros lados, né, que pessoas que não são dessa diversidade não enxergam, não estão inseridas nesse mundo. Então, as visões de mundo dessas pessoas e de mercado, elas perdem a agilidade, ou seja, elas gastam mais tempo na descoberta de inovações. Então, elas geram menores receitas para suas companhias. Segundo dado, calcula-se que a LGBTfobia ela gera perdas no mundo equivalentes à economia da Índia de até 32 bilhões de dólares por ano. Bom, terceiro e mais chocante dado é o suicídio, a taxa de suicídio, que entre os jovens gays é 4 vezes maior do que comparado aos jovens heterossexuais. E quando você pensa nos jovens transexuais, é 10 vezes maior comparado à população mundial. Isso é alarmante. E a gente pode presumir, é claro, que o motivo desse tipo de coisa acontecer é um pensamento futuro que essas pessoas têm. Como é que vai ser o futuro delas, por elas serem quem elas são? Então a gente chega a certas conclusões, como por exemplo, sendo quem eu sou, eu vou arrumar emprego, ninguém vai tratar, eu sou assim, tudo mais, dentre vários outros motivos. É uma pergunta. Eu quero perguntar. Perdigão, com licença. Como é que essas informações, esses dados que você está trazendo sobre os LGBTs, eles impactam realmente na nossa condição de trabalho aqui, o nosso ambiente de trabalho?
Bom, resumidamente, em um ambiente de trabalho seguro para essas pessoas. Isso vai dar liberdade para a criatividade delas, vai proporcionar conforto a todos em volta, vai proporcionar eficiência e eficácia na produção, então vai aumentar o lucro para a patroa de vocês, né? E tem outra pergunta? Eu queria saber também como é que eu consigo identificar os LGBTs aqui na empresa. Tipo, para não cometer nenhum ato homofóbico e também para tentar ajudar essas pessoas. Como é que eu faço? Tá, antes de qualquer coisa, reconheça seus preconceitos. É de suma importância que você reconheça os seus preconceitos, porque os preconceitos que você cultiva, né? E reflita sobre eles, principalmente sobre seus ideais inconscientes. Então, só assim você vai ser capaz de neutralizar ações decorrentes desses pré-julgamentos, né? Então, busque dialogar com seus colegas de trabalho, procure demonstrar suas imperfeições, fragilidades, para outra pessoa, né, que você está conversando, se abrir com você também. E assim, claro, melhorar a sua amizade em grupo. Isso com certeza vai melhorar o ambiente de trabalho. Bom, evite também expressões preconceituosas e corrija quando ouvi-las. Então, o mundo corporativo, como ele está em constante mudança, ele também se empenha em aniquilar grande parte dessas expressões preconceituosas. Então, eles incentivam o uso correto dos termos LGBT, fomentam o desenvolvimento no ambiente de trabalho, tornando ele saudável, seguro, estável, e até que a gente consiga 100% de conforto, né? É uma longa jornada, mas vai dar certo. Mas Desculpa alguma pergunta? primeiramente, tá? Desculpa primeiramente. Aproveitando o gancho do que você falou agora, se eu presenciar algum ato homofóbico, o que eu devo fazer? A quem eu devo recorrer, por exemplo? Tá, no ambiente de trabalho, há algumas opções. Se possível, e se conveniente, seria conversar com a pessoa que vem causando essa violência, com você ou com algum colega seu. Você conversa com essa pessoa e esclarece que você não está gostando dessa atitude dela, que você não está confortável com isso. Caso não seja possível, né, ou que você tenha medo, você recorra a um superior seu, ou o seu RH, que é inclusive o que me veio, o que me trouxe aqui, foram denúncias ao RH da empresa, da patroa de vocês. E antes dele tomar atitudes mais puníveis, né, como demissões, ele preferiu me chamar para uma conversa, né? É melhor. Mais uma pergunta? Você falou muito de caso acontecesse comigo, mas eu queria saber assim, no ambiente de trabalho, como é que eu percebo esses atos homofóbicos com as outras pessoas, com os meus colegas de trabalho ao meu redor? Você tem alguma dica, algum conselho? Sim. Todos sabem que as agressões contra os LGBTs, elas nem sempre são explícitas. Muitas vezes elas vêm de olhares tortos, vêm de piadinhas, comentários maldosos, indiretas, e isso é da porta de entrada da empresa até a saída, até o meio, todo o seio dela, em qualquer lugar tem. Então, quer sejam explícitas ou implícitas, essas manifestações elas geram consequências sérias a quem se sente agredido. Então, e essas consequências elas atingem na empresa, claro, muito a produtividade individual dessas pessoas, porque vai atingir o caráter moral, vai atingir o psicológico, a integridade física, então, a perda de autoestima. Então, essa pessoa não vai ser mais proativa, não vai ser mais produtiva, não vai ter a sua clareza, as suas ideias. Ela vai estar num ambiente totalmente desconfortável para ela, e isso vai gerar, claro, prejuízo para o patrão, para a patroa. E, obviamente, vai ter que tomar alguma atitude em relação a isso para melhorar, né, o ambiente de trabalho. Agora eu dou a chave para a patroa de vocês falarem. Isso, muito bem, gente. Eu trouxe um psicólogo aqui para adentrar nesse assunto bem delicado que hoje em dia se tem mais presente na nossa sociedade, na nossa empresa, porque nada melhor do que um psicólogo para falar sobre esse assunto delicado.
certo? Então, eu trouxe aqui o Lucas para estar falando dessa temática na nossa empresa, para que vocês, espero que, tipo assim, vocês absorvam tudo o que ele falou hoje, que acatem, que tenha mais respeito para com o seu colega, que sejam mais unidos, certo? Então, como eu disse no início, eu quero implementar, assim, algumas coisas a partir de hoje na nossa empresa, algumas regras, certo? E, primeiro de tudo, eu quero que essa reunião que tivemos hoje, essa palestra, que ela se repita mais vezes para que que tenham mais conforto, que a gente sente, que a gente converse sobre o que aconteceu, a conversa, fulano de tal disse isso, disse aquilo, eu trouxe essa pauta para a gente conversar, para tentar melhor resolver, entendeu? Essa conversa que a gente tivemos foi importante, é importante para a gente, é importante para somar com nossa empresa, certo? Então, segundo também, em segundo, eu quero que evitem que vocês brinquem, que façam piadinhas de mau gosto, que digam alguma coisa, que é uma conversa que não seja agradável para o seu colega, que seja desconfortável para ele. Quero que vocês evitem essas conversas no corredores, evitem piadinha, para não machucar, que o nosso colega não sinta desconforto no nosso ambiente de trabalho, certo? Por último, mais importante, que nosso ambiente de trabalho seja seguro para essa pessoa, que seja confortável para essa pessoa, que se sinta bem com essa pessoa, porque nosso trabalho é nossa segunda casa. Estamos aqui todos os dias, diariamente, lutando, trabalhando, certo? Então, essas pessoas têm que se sentir confortável, certo? Que todo mundo se sinta respeitado, que seja amado no nosso ambiente de trabalho. Isso é muito importante para a nossa produção, certo? Diariamente. Então, espero que vocês acatem o que ele falou e que a gente leve a partir de hoje em diante essa conversa. É isso, muito obrigado. Obrigado, professor.